Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional Privado. Quero recapitular com vocês um pouquinho aquilo que nós estudamos na aula passada. Bom dia, hoje está um sol tão bonito lá fora, que daqui a pouco vai fazer 40 graus e ninguém mais vai aguentar ficar na rua, não é verdade? Então vamos todo mundo ficar em casa, mais um motivo para ficar em casa. Quero recapitular com você. Eu também queria uma praia, admito. E olha que eu não sou chegada na praia, mas uma prainha ia muito bem. Nesse calor, nessa seca, uma água de coco, tudo de bom. Eu quero recapitular com vocês, então, o que nós falamos na aula passada. Na aula passada, nós falamos de competência internacional. O que é a competência internacional? É essa capacidade que o juiz possui, um país possui, para analisar e julgar determinado caso que tenha conexão internacional. Eu falei para vocês que nós temos dois tipos de competência, aquela competência que nós temos a competência, nós temos o conflito positivo da competência, e esse conflito positivo ele vai ocorrer quando mais de um país. Então, enquanto lá no direito civil nós vimos a competência, o conflito positivo de juízes, aqui no direito internacional nós vamos falar de conflito de competência entre países, tá bom? Entre jurisdições. Então, nós temos o conflito positivo, que é quando dois ou mais países, eles podem analisar aquela situação, tá bom? Então, esse é o que nós chamamos de conflito positivo. Então, quando nós temos dois ou mais países aptos a analisar aquela lide com conexão internacional, e nós vamos ter também o conflito negativo. Quando que vai ocorrer o conflito negativo? Quando nenhum país tiver competência para julgar aquela ação, ok? É um pouco mais difícil de você encontrar conflito negativo? Mas é impossível? Não, principalmente quando nós tivermos apátridas envolvidos. Bom, quando nós tivermos apátrida, que são essas pessoas que não possuem país mais, o país de residência delas acabou, mudou, é outra situação jurídica naquele local, tá bom? Então, aí nós teremos, então, um caso de conflitos negativos de competência, quando nós não temos nenhum estado estrangeiro, nem Brasil, nem nenhum outro estado competente, bom dia, Denaide, competente para analisar e julgar aquela lide, ok? E eu disse para vocês que a competência ela pode ser direta ou indireta. O que é a competência direta? A competência direta é essa exercida por qualquer juiz brasileiro. Então, qualquer juiz brasileiro, ele tem competência direta, ele pode julgar uma ação que tenha conflito, que tenha conexão internacional. Então, o juiz brasileiro, qualquer juiz comum, juiz federal, juiz trabalhista, ok? Pode julgar ações que possuem conexão internacional, ok? E também temos a competência indireta. O que é a competência indireta, por outro lado? É aquela competência de reavaliar, entre aspas, tá bom? De reavaliar sentenças que foram proferidas por juízes de outros países, tá bom? Então, o conflito, ele pode ser positivo ou negativo da competência, e a competência pode ser direta ou indireta. Ela vai ser direta quando todos os juízes brasileiros poderão julgar uma lide que tenha conexão internacional, ok? E ela vai ser indireta quando determinado grupo de juízes tiver competência para, entre aspas, reavaliar
reavaliar, ok? Decisões que foram proferidas por juízes estrangeiros. Quem pode fazer essa competência indireta aqui no Brasil? Exclusivamente o STJ, tá bom? Então, somente o STJ pode avaliar sentenças produzidas por juízos estrangeiros, mas que devem ser aplicadas aqui no Brasil, tá bom? Então, somente o STJ tem essa competência indireta, que é de reavaliar, ok? Reanalisar, nós vamos ver que nós não mexemos no mérito, mas tornar aquelas ações, aquelas sentenças que foram produzidas no exterior, válidas aqui no Brasil, tá bom? Só quem pode fazer isso é o STJ. Combinado? E hoje, então, para dar seguimento na nossa disciplina, eu quero falar sobre imunidade de jurisdição. O que é a imunidade de jurisdição? Deixa eu ligar aqui meu celular também, para eu poder acompanhar. Deixa eu colocar aqui para eu acompanhar vocês também, o que está acontecendo. Vamos lá, o que é essa imunidade de jurisdição? O que é isso no âmbito internacional? É você não poder processar um Estado estrangeiro, tá bom? Eu não posso ajuizar uma ação pleiteando indenização, por exemplo, para o governo dos Estados Unidos aqui no Brasil. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele vai ter o que nós chamamos de imunidade de jurisdição. Ele não vai poder ser parte em ações, tá bom? Então, o Estado estrangeiro, ele não pode ser parte. E aqui observem, ele não pode ser parte ré em ações, tá bom? Então, eu não posso processar um diplomata, por exemplo, americano, que esteja aqui exercendo a função de Estado. Então, a imunidade de jurisdição é essa impossibilidade de você colocar o Estado estrangeiro na posição de réu numa ação, tá bom? Seja ação civil, seja ação penal, tá bom? Então, nós vamos ter essa imunidade de jurisdição. É você não ter competência, então, nenhum juiz brasileiro tem competência para processar um Estado estrangeiro. Ah, professora, mas aí eu vou ficar no prejuízo, por exemplo? Não, tá bom? Quando nós temos essa imunidade de jurisdição, nós só podemos acionar aquele Estado estrangeiro no seu próprio país. Então, por exemplo, digamos que um diplomata brasileiro que more, sei lá, em Paris, tá? Eu tenho um amigo que é diplomata brasileiro, ele mora lá em Paris, e ele cometeu uma falta grave, ele cometeu um ato ilícito. Ele, a caminho do trabalho, tá bom? Ele atropelou e matou uma pessoa no trânsito, tá? O Estado francês pode processar esse diplomata brasileiro por ter se envolvido nesse acidente de trânsito? Pode, mas não na França. O Estado francês tem que ajuizar uma ação aqui no Brasil contra esse diplomata, tá bom? Então, a imunidade de jurisdição diz que em determinado Estado estrangeiro, então em determinado país, outros países, outros atores das relações internacionais. Então, lembrem-se, quem são esses atores? Santa Sé, tá bom? OI, e quem mais? E Estados estrangeiros,
Então, a imunidade de jurisdição vai falar que os estados estrangeiros não poderão ser processados, os atores das relações internacionais, eles não poderão ser processados pela justiça comum do estado, do país que recebe esses agentes, tá bom? Então, a imunidade de jurisdição vai ocorrer quando o Estado estrangeiro ou um agente desse Estado estrangeiro, ele comete algum ato ilícito, tá bom? E ele não poderá ser processado no local em que ele cometeu esse ato ilícito, mas apenas no seu estado de origem. Isso vale para brasileiros que estão em missão oficial, tá bom? Isso vale para estrangeiros que estão no Brasil em missão oficial, tá? Mas isso não se aplica, por exemplo, a brasileiros que trabalham, por exemplo, a Santa Sé, tá? Se, por exemplo, nós temos algum brasileiro que trabalha para a Santa Sé no Brasil e ele comete um ato ilícito, o governo brasileiro pode processá-lo, tá bom? Então, o Estado estrangeiro, então, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos, ele comete um ato ilícito aqui no Brasil. Ele estava no exercício da sua função? Estava. Então, ele não pode ser processado pela justiça brasileira. Ele só poderá ser processado pela justiça dos Estados Unidos. Tá bom? Isso mostra que a nossa justiça não tem competência para julgar agentes estrangeiros, países estrangeiros, ok? A imunidade ela vai ser de duas formas. Ela vai ser absoluta, significa que em hipótese alguma você poderá processar esse Estado estrangeiro ou esse representante desse Estado estrangeiro, e também imunidade relativa. A relativa já diz o seguinte: olha, em determinados casos, aí sim, eu posso ajuizar a ação contra esse Estado estrangeiro ou contra esse agente do Estado estrangeiro. Então, nós vamos ter dois tipos de imunidades, a absoluta e a relativa. Quando que eu vou saber quando eu tenho imunidade absoluta, quando eu tenho imunidade relativa? De acordo com a função exercida por aquele Estado ou por aquele agente. Imagine que o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele está concedendo uma entrevista sobre as relações Estados Unidos-Brasil. Concordamos, não é, que o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele é o representante máximo daquele país estrangeiro aqui no Brasil, não é? Ele responde aqui no Brasil como se ele fosse o Estado estrangeiro, não é verdade? Vocês sabem dessa imunidade lá em direito tributário, não é? Vocês viram essa imunidade, não viram lá em direito tributário? Eu não posso cobrar impostos, IPTU, por exemplo, de embaixadas, não é? Porque aquela embaixada tem imunidade. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, essa imunidade de jurisdição. Então, o embaixador dos Estados Unidos, ele está concedendo uma entrevista falando das relações Brasil-Estados Unidos, ok? E no meio da entrevista, que ele fala das relações, ele diz, por exemplo, olha, esse Brasil está uma calamidade. O presidente, ele não consegue resolver o problema da Covid-19. Esse presidente é um incompetente. O presidente da República, claro, vai ficar pé da vida, ele não vai aceitar aquela declaração. Ele pode, o presidente da República, pode processar o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil com base
nas declarações que foram prestadas pelo embaixador? Ele pode fazer esse tipo de ação? Não. Por quê? Porque naquele momento o embaixador, ele fez aquele comentário de forma oficial. Aquela é a posição do governo dos Estados Unidos em relação ao governo brasileiro. Ali ele agiu com a sua função de império, ok? Então ali o embaixador dos Estados Unidos agiu com a função de império, tá bom? Agora imagina que o embaixador dos Estados Unidos está num churrasco. Tá bom? Ele está no churrasco, na beira do lago, com um monte de gente, bebendo caipirinha doidado, rindo. Aí ele fala assim: nossa, aquele presidente, ele é um louco, ele não consegue, né? O SUS falando mal lavado. Ele não consegue resolver o problema da Covid aqui no Brasil, ele é um incompetente. Naquele momento que o embaixador dos Estados Unidos estava num churrasco, ok? Bebendo caipirinha doidado, já estava trêbado. Ele estava exercendo funções de Estado? Não. Então, ali, quando ele deixa de exercer essas funções, ele pode ser processado, tá bom? Então, a imunidade absoluta, ela vai existir para ações que envolvam atividades próprias do Estado. Então, quando aquele representante do Estado estrangeiro está exercendo aquela função que é típica de Estado, ele tem imunidade absoluta. Imagine, então, que o presidente ficou pé da vida com as declarações do embaixador americano e chamou o embaixador americano para uma reunião no Palácio do Alvorada, tá? Aí o embaixador entra no carrinho dele, sai da embaixada, parará, parará. Na hora que vai virar a esquina, o embaixador bate o carro dele no carro de um brasileiro. Prejuízo para o brasileiro, porque o carro do embaixador é todo protegido, é blindado, é não sei o quê. O Fusquinha do brasileiro, tadinho. Não, se bem que o Fusquinha ia fazer mais estrago do que o carro, né? O Paliozinho do brasileiro, coitado. O Paliozinho acabou. E o dono do Palio não tem seguro. O dono do Palio pode processar o embaixador americano para pagar o conserto do carro dele? Não no Brasil. Poder ele pode, mas não vai ser competência de nenhum juiz brasileiro analisar aquela ação de reparação, tá? Então, infelizmente, o brasileiro ou ajuiza essa ação lá nos Estados Unidos para ter a reparação do dano dele, ou fica no prejuízo aqui no Brasil. Porque quando o embaixador saiu, tá bom, para trabalhar, ele está exercendo sua função de império. Então, galera, quando vocês estiverem na rua e virem um carro com placa diplomática, aquela placa azul, corra do carro, tá bom? Fuja, fica mais longe possível do carro. Porque se ele se envolver em um acidente com você, você não vai conseguir processá-lo. Qual que é a situação em que você poderia processá-lo? Caso ele abra mão, esse dono desse carro abra mão da sua imunidade absoluta e ajuize uma ação contra você. Aí sim você vai poder entrar com uma reconvenção ou com um pedido contraposto, tá bom? E pleitear a sua reparação. Mas você colocar o Estado estrangeiro como réu, ou um representante do Estado estrangeiro como réu numa ação, você não vai conseguir, porque esse Estado tem imunidade de jurisdição. Muito difícil, Letícia, muito difícil. A Letícia está falando aqui, acho difícil ele abrir mão da imunidade, também acho. Ok?
Então, a imunidade absoluta, ela vai existir para essas funções de império. Mas aí, professor, é assim? O Estado ele pode ser livre para fazer o que quiser aqui, que ele não vai sofrer nenhuma sanção? Depende. Se aquela função que o Estado estrangeiro está exercendo aqui no Brasil for uma função de gestão, ou se ele age como se fosse um particular, aí ele não tem imunidade. Digamos, por exemplo, que a Embaixada dos Estados Unidos queira alugar um apartamento, tá bom? Um apartamento para o embaixador fazer umas festinhas privadas, tá bom? O embaixador quer fazer umas festinhas privadas, ele quer ter mais liberdade para ele poder ficar nesse lugar, tá? Para ele fazer essas festinhas com os amiguinhos dele, com as amiguinhas, tá? E aí aluga um apartamento. Primeiro mês, beleza. No segundo mês, não paga o Estado lá, a embaixada não paga o aluguel. E aí, você, como dono do apartamento, pode executar o contrato de aluguel? Pode. Por quê? Aquele apartamento que foi alugado para o embaixador fazer festinha, privadas, tinha função de império? Não. O embaixador, a embaixada, agiu no aluguel daquele imóvel como se fosse um particular, como se fosse uma pessoa qualquer. E ali está sujeita, então, à sanção e à jurisdição brasileira. Então, quando nós temos atuação de gestão e atuação como se fosse um particular, esse Estado estrangeiro vai ficar sujeito, então, à nossa jurisdição, a jurisdição brasileira. Agora, imagine outra situação. A Embaixada dos Estados Unidos alugou esse apartamento porque quer fazer de depósito para documentos sigilosos da embaixada. Deixou de pagar o aluguel. Você, como dono do imóvel, pode processar a embaixada? Não, exatamente. Aqui você tem uma atuação de império, tá? Então, digamos que o embaixador resolva comprar aqui no Brasil um carro, tá? É porque carro é um pouquinho diferente. Mas imagine que ele resolva comprar um carro só para ele passear no fim de tarde, tá? Lá no Lago Sul, para ele ficar passeando ali na beira do lago. Ele compra um carrinho só para ele dar um rolezinho com a esposa dele, tá? No fim de tarde, ele liga o capô do carro e aí se envolveu num acidente. Você vai ter que comprovar para o juiz que, naquele momento, aquele carro, ele não exerce, em hipótese alguma, função de Estado. Aquele carro, ele é exclusivo para passeio. Aí sim você consegue processar o embaixador pelo acidente, tá bom? Então, nós temos de levar em conta as funções que são exercidas como funções de império e as funções que são exercidas como funções de gestão. Nessas de gestão, ou quando o Estado estrangeiro age como se fosse um particular, ali sim cabe reparação, tá bom? Então, é em razão da função que aquele imóvel, que o embaixador ou o diplomata está exercendo, tá? Vamos ver, então, algumas situações. E qual é a jurisdição competente para analisar esse caso? Digamos que o Estado estrangeiro ou o MOI, e aqui eu também coloco, ou a Santa Sé. Então, lembrem, os três atores das relações internacionais. Então, Estado estrangeiro, OI e Santa Sé. Se envolvem num conflito, tá? Num conflito aqui, ó, na imunidade relativa, tá bom? Imunidade absoluta, jamais. Mas uma imunidade relativa se envolve no conflito contra um município
ou uma pessoa, seja física ou jurídica, tá? E eu quero processar, então, o Estado estrangeiro, a organização internacional e a Santa Sé. Qual é o local que eu vou ajuizar essa ação? Eu vou ajuizar essa ação lá na Justiça Federal. Vamos imaginar, então, uma situação. O embaixador, então, alugou a embaixada, não é? Alugou esse apartamento para o embaixador fazer umas festinhas privadas, tá? Ali ele recebe uns amigos, ali ele bebe um conhaque, tá? Não é, Denaide? Já começou a ostentação, não é? Ali ele encontra com as amantes dele, tá? Ali ele tem uma vida mais privada, tá? Só que chegou, todo ano chega a conta do IPTU. E o embaixador chega e fala assim, ué, IPTU? Eu não tenho que pagar IPTU desse imóvel, não. Eu sou representante do Estado estrangeiro. E aí ele não paga o IPTU daquele imóvel que ele usa para fins particulares. E o município, então, vai executar esse Estado estrangeiro porque não pagou o IPTU do imóvel particular. Tá bom? E aí? Onde que o município vai ajuizar essa ação? Vai ajuizar essa ação na Justiça Federal de primeira instância, tá bom? Não, não é no STJ, tá, Denaide? Vai ser na Justiça Federal em primeira instância. Então, vai ficar lá, município de Lusiânia versus Embaixada dos Estados Unidos, cobrança de IPTU de um imóvel particular da embaixada, tá bom? Digamos que a embaixada resolva fazer uma festa, tá? Resolva fazer uma festa de aniversário do embaixador. Olha, aniversário do embaixador, ele quer convidar muitas pessoas, ele quer fazer um negócio engraçado, vai ter uma escola de samba com a bateria, vai ser muito legal, ele quer fazer uma festa, contrata um buffet. A festa de aniversário do embaixador é uma função de império? Fazer a festa do embaixador é função de império? Não. É uma função de gestão. Você vai fazer uma festa, tá bom? E aí fazem a festa do embaixador e não pagam a empresa do buffet. Quem comprou lá os camarões para a festa do embaixador, aqueles camarões desse tamanho assim, vai ficar no prejuízo. Não recebeu o dinheiro do contrato do buffet. E aí, essa pessoa pode ajuizar uma ação contra esse Estado estrangeiro cobrando o buffet? Pode. E onde que ela vai exercer? Onde ela vai ajuizar essa ação? Na Justiça Federal, em primeira instância. Tá bom? Agora, imagine uma situação que envolva Estado estrangeiro, organização internacional, Santa Sé, versus União, entes federados, que são esses que são os nossos estados, e o DF. E eles se envolvam, então, em uma ação. Vamos ver um exemplo. O embaixador, então, dos Estados Unidos comprou esse carro que ele usa para passeio, tá? Exclusivamente para passeio, e ele não pagou o IPVA. O Estado estrangeiro não pagou o IPVA do carro do embaixador. É o carro que ele usa para passear, para dar um rolezinho no lago, tá bom? E aí? O DF vai poder ajuizar uma ação, uma execução desse IPVA? Vai. E onde que o DF vai ajuizar essa ação? No STF, tá bom? Aqui, Denaide, é sempre que tivermos função de gestão. Se a função for de império,
de em nenhum local nós vamos ajuizar essa ação, porque nós não somos competentes aqui no Brasil, tá bom? Somente para ações de gestão, como se aquele Estado estrangeiro, se aquele Estado estrangeiro agisse como se ele fosse um particular, aí sim eu vou poder ajuizar uma ação no Brasil, porque essa imunidade é relativa. Se for Estado estrangeiro, OI ou Santa Sé, versus município ou pessoa, seja física ou jurídica, eu vou ajuizar essa ação na Justiça Federal. Se for Estado estrangeiro, OI, Santa Sé, contra União, entes federados ou DF, eu vou ajuizar essa ação no STF. Agora, se for matéria trabalhista, tá bom? Se for matéria trabalhista, nesse caso vai ser na Justiça do Trabalho, tá bom? Então, se a matéria for uma matéria de trabalho, direito do trabalho, contrato de trabalho, contrato de emprego, tá bom? Contrato de estágio. Que mais que nós temos? São 5, né? Contrato de trabalho, contrato de emprego, contrato de estágio, contrato de trabalho voluntariado. Bom dia, tudo bem, Felipe? E aí eu esqueci qual que é o outro contrato que nós temos na Justiça do Trabalho. Contrato de trabalho, contrato de emprego, contrato de estágio, contrato voluntariado e... Não, não é o liberado, não, é outro, que é regido pela CLT. São 5, depois eu lembro, tá? Se você é um profissional liberal, aí não, aí você vai ajuizar a ação contra o Estado estrangeiro na Justiça Federal. Agora, você é um motorista, você não, seu cliente é um motorista, é a cozinheira, tá bom? Deixou de arcar com as verbas trabalhistas, Justiça do Trabalho neles, tá bom? Tem que cumprir a CLT. Mas na Justiça do Trabalho, nós vamos ter de pensar um pouquinho. Na Justiça do Trabalho, eu brinco, né? Quem foi meu aluno de Direito Processual do Trabalho, sabe que eu falei disso. E brincava com ele. Aqui na Justiça do Trabalho, se você processar um agente estrangeiro, você, por exemplo, é advogado do motorista do embaixador, tá bom? Você pode processar o Estado estrangeiro? Pode. Pode processar. Olha, o Estado estrangeiro não cumpriu com as regras da CLT e não pagou as verbas rescisórias na demissão do trabalhador. Você vai ganhar essa ação? Vai ganhar essa ação. Você tem lá as provas de que não recolheu o FGTS, tá bom? Não pagou o proporcional do 13º, você tem lá todas as provas. Beleza. Você vai ganhar a ação? Vai. Mas você vai ganhar o dinheiro? Você vai conseguir executar a embaixada? Não. A não ser que você ache o que nós chamamos de bens desafetados. O que é isso? É o carro que o embaixador usa para trabalhar, ele é um carro que tem uma função de império. A caneta que ele usa para assinar os documentos é uma caneta com função de império, tá bom? O computador que ele usa é um computador com função de império. O telefone que ele usa para fazer as ligações é um telefone com função de império. Para você executar bens de um Estado estrangeiro, você precisa achar bens que atuem exclusivamente na função de gestão. E quais seriam esses bens? Quais bens você acha que não estão vinculados com a função de império? Tá bom? Ah, professora, tem aquele apartamento que a embaixada comprou, e isso, uma casa particular. Sim, aí você vai ter que achar essa casa particular
tá bom? Para que essa casa particular seja, então, penhorada. Mas o que acontece com esses estados estrangeiros? Eles são tão pilantras que tudo eles vão alegar que tem função de império. Essa casa particular, por exemplo, eles vão alegar que ela é usada para fazer festas oficiais, tá bom? Mas isso, claro, tem que ter no registro, ok? Agora que eu vi essa hashtag, acorde elogiando sua professora. Valeu, Felipe. Tá bom? Então, você tem que achar esses bens desafetados, esses bens que não têm função de império. Isso é muito difícil. O que aconteceu há uns anos? Um Estado estrangeiro foi processado na esfera trabalhista porque estava deixando de pagar as verbas rescisórias de alguns funcionários. Tá bom? Ganho de causa para os funcionários, os trabalhadores receberam lá a sentença favorável, que eles faziam jus à reparação pelo não pagamento das verbas rescisórias. Executar. O Estado estrangeiro não pagou no prazo definido, tá bom? E entrou a fase de execução. O que o juiz fez? Penhorou as contas da embaixada. Gente, as contas que pagavam os diplomatas, tá bom? As contas que pagavam os boletos de conta de luz, de água. E aí, o que aconteceu? Você pode penhorar as contas da embaixada? Imagina, foi lá no Banco do Brasil e penhorou o dinheiro para pagar os diplomatas que trabalham no Brasil. E aí, pode? Não. Essa conta, a conta da embaixada no banco, é uma conta com função de império. Você não pode penhorar. E aí, o Estado estrangeiro aqui no Brasil gritou, xingou, foi para o Itamaraty, foi para o Palácio do Planalto, xingou, o Itamaraty soltou uma nota pedindo desculpas ao país estrangeiro. Sim, galera, desculpas. Pediu desculpas ao Estado estrangeiro pelo bloqueio judicial das contas. Aí o TRT foi lá, desbloqueou as contas da embaixada que tinham sido penhoradas, tá? Foi maior rebuliço aqui no âmbito do Poder Executivo Federal, tá? Onde já se viu um juiz fazer isso, não pode, tá ferindo a imunidade de jurisdição, parará, parará, parará. E aí, coitados dos funcionários, não é? Ficaram sem receber. Mas a imprensa desse país estrangeiro ficou sabendo que o país tinha sido condenado aqui no Brasil por não pagamento de verbas rescisórias de trabalhadores e começou um movimento criticando o seu governo por não pagar direitos trabalhistas, tá bom? E lá no Estado estrangeiro, então, começou esse movimento pressionando que o Estado estrangeiro pagasse aqueles funcionários. E por conta da pressão que ele sofreu lá no seu país, eles fizeram o pagamento daquelas verbas rescisórias devidas, tá bom? Não foi porque o Brasil pediu, muito pelo contrário, o Brasil pediu desculpas, tá bom? Foram desculpas por ter bloqueado a conta da embaixada. Isso é imunidade de jurisdição, ok? Aí eu trouxe aqui uma questão para vocês. As organizações internacionais, elas possuem imunidade absoluta em matéria trabalhista. Então, você está trabalhando para a ONU. A ONU não pagou suas verbas rescisórias. Você vai poder processar a ONU aqui no Brasil? Não. Porque a ONU e os órgãos da ONU, as agências da ONU, possuem imunidade absoluta de jurisdição. E isso vai valer, em regra,
para todas as outras organizações internacionais. Não é organização não governamental, isso vale para organizações internacionais, tá bom? Então, as organizações internacionais, elas vão gozar de imunidade absoluta na esfera trabalhista. Então, a ONU deixou de pagar verbas rescisórias, aqui no Brasil você não pode processá-la. Você tem de ir ou lá nos Estados Unidos ou em Genebra ajuizar essa ação, tá bom? Por quê, professora? Por quê? Por que os estados estrangeiros, eles podem ser processados na Justiça do Trabalho e as organizações internacionais não podem? Porque a imunidade de jurisdição para os estados decorre de um costume internacional. Tá bom? Então, isso aqui que eu falei para vocês, imunidade absoluta, imunidade relativa, isso decorre de um costume que existe há milhares de anos, tá bom? Desde que se entende sobre estados, sobre lá da Mesopotâmia já você já pode falar nessa imunidade de jurisdição, ok? Você já pode falar disso. Então, são milhares e milhares de anos, não é? Que nós temos essa imunidade. Isso é um costume internacional, tá? Com relação às organizações internacionais, os estados não têm um costume, eles têm um tratado. E o tratado, quando ele é internalizado, ele vira o quê? Lei. Então, quando a ONU ou uma agência da ONU vem para o Brasil, ela assina com o Brasil um tratado internacional. E lá nesse tratado internacional, elas colocam que as organizações, aquela organização vai ter imunidade absoluta em matéria trabalhista. Então, quando o Brasil ratifica e assina e ratifica, aquilo passa a ser uma lei aqui dentro do Brasil. E é uma lei que diz que aquela organização internacional possui imunidade absoluta em matéria trabalhista. Tá bom? Então, a imunidade de jurisdição para os estados decorre de um costume. E a imunidade das organizações internacionais vai decorrer de uma norma jurídica, de uma lei. Tá bom? Ok? Alguma dúvida relacionada à imunidade? Não? Podemos continuar? Tá? Podemos continuar? Então vamos lá. Cooperação jurídica internacional. Ok? Com as navegações, as pessoas começaram a se deslocar mais dos seus países. Tá bom? Com as navegações, então, você tinha pessoas migrando da Europa voluntariamente para as Américas e da África forçadamente para as Américas, ok? Então você tinha essa mudança de lugares com muito mais frequência do que você tinha antigamente. Imagine então uma pessoa que estava lá em Portugal cheia de dívidas, tendo que pagar um monte de coisa, devendo até as cuecas. Foge para o Brasil. Imagina essa situação, está devendo lá em Portugal, deve todo mundo, vem embora para o Brasil. Aqui no Brasil, não tinha quase ninguém aqui no Brasil, não é? Aqui no Brasil, só os índios que foram dizimados. Aí vem aqui para o Brasil, começa a mexer com um corte de pau-brasil, começa a vender pau-brasil, vende, depois começa a vender, começa a achar um pouquinho de ouro, aí depois começa a achar umas especiarias, e faz muito dinheiro aqui no Brasil. Só que ele está devendo lá em Portugal. Como é que o credor dele lá em Portugal vai cobrar dele aqui no Brasil? Ele vai ter que ajuizar uma ação aqui no Brasil, então ele vai ter que vir
pegar o navio, né? A nau, vai vir 4 meses de viagem para chegar aqui no Brasil, ajuizar uma ação aqui no Brasil e cobrar desse português que está aqui no Brasil. Imagina a dificuldade que seria se todo credor tivesse de ir atrás do devedor lá no local que ele reside para ajuizar uma ação e fazer essa cobrança. Imagine a dificuldade. Então, para resolver esses problemas de custos operacionais, não é? Vamos falar assim, de deslocamento do credor, para o credor acionar a justiça do domicílio do devedor. Então, para evitar esses custos elevados, os estados, os países resolveram cooperar, tá bom? Resolveram facilitar o trâmite de decisões judiciais proferidas no exterior, tá bom? E aí nós tivemos, então, o surgimento dessa cooperação jurídica internacional, tá? Então, os estados estrangeiros, eles estavam lá precisando facilitar essa cooperação jurídica, porque estava demorando demais a cobrança, tinha que ajuizar a ação lá no local, às vezes você já tinha uma sentença transitada em julgado em um lugar, como que você vai ajuizar uma nova ação sobre esse assunto se já tem uma sentença transitada em julgado? Então, era muito difícil. Então, os estados, eles resolveram cooperar. Olha, a sentença, então, que foi proferida lá em Portugal, por um juiz competente lá em Portugal, ela vai poder ser executada aqui no Brasil, para que o Brasil possa penhorar os imóveis desse devedor para sanar a dívida que ele tem lá com o credor português. Então, os estados resolveram cooperar. Cooperar, então, com a homologação de sentença estrangeira. A homologação de sentença estrangeira é a nossa forma clássica de cooperação jurídica internacional. É aquela que independe de qualquer tratado internacional. Começou a ostentação. Ganhei na Mega Sena. Eu quero fazer uma viagem, eu quero conhecer aqueles micropaíses que ficam lá no Pacífico, aqueles países que vão desaparecer com o aquecimento global, tá bom? Então, tem vários países que vão desaparecer com o aquecimento global. E um desses países que eu quero conhecer é Tuvalu, tá bom? Aí vou para Tuvalu, que é uma ilhota, chego lá, fico no melhor hotel de Tuvalu, tá? Fico lá naqueles bangalôs, naqueles negócios lá, café da manhã é na cama, e parará, levo, Denaide, levo sim, mas você vai ficar em outro quarto, tá, Denaide? Vai ficar comigo não, tá? Te levo, tá bom? Te levo, Denaide, nós vamos curtir até, tomar um sol, tá? Imagina, que beleza, que vida boa a nossa. Mas, Denaide, você não sabia disso, eu sou cleptomaníaca, tá? Eu sou cleptomaníaca. E aí, Denaide, quando nós fomos embora, que o camareiro entrou no quarto para arrumar o quarto, tá, Denaide? Quando entrou no meu quarto, o seu estava certinho, era o meu. O meu, Denaide, tinha sido revirado do avesso. As fronhas, 1000 fios, eu tinha levado para casa. O lençol, o virol, eu tinha levado para casa. Aquelas toalhas desse tamanho, que você toma banho assim, que você encosta assim, eu tinha levado para casa. Eu tinha levado o secador de cabelo, que é aquele que não faz barulho, sabe? Aquele que não faz barulho. Lógico, prejuízo total. Eu tinha levado tanta coisa que o prejuízo que eu deixei no hotel lá em Tuvalu,
foi de 10 mil dólares. Deixei um prejuízo lá no hotel de 10 mil dólares. Sabe aquelas coisas que fica dentro do frigobar? Catei tudo. Catei tudo, tá tudo dentro da minha mala. Esse secador também quero. Quero tudo dentro da minha mala, tá tudo lá, as bebidinhas, os comes, tudo. Prejuízo pro hotel de 10 mil dólares. Ok? Mas eu tô dentro do avião, já vim embora. E aí? Como que Tuvalu o dono do hotel agora, vai me processar? Vai me processar. Ele ajuizou uma ação, então, lá no único fórum da cidade do país, ajuizou essa ação. Lá no último fórum, no único fórum do país, ajuizou uma ação de cobrança, mostrou as fotos lá para o juiz. Olha só, doutor, olha aqui as fotos, o que ela fez com o quarto de hotel? Meu Deus do céu. Levou até o secador, doutor. Você acredita nisso? As fronhas do travesseiro, ela só não levou o travesseiro porque acho que não cabia na mala. Realmente, se desse para levar o travesseiro, que é aquele que faz não sei o quê, que não dá estática no cabelo e parará, 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 né? Ela podia ter levado. E o prejuízo foi de 10 mil dólares, doutor. Sai a sentença. Sentença. Condeno Caroline ao pagamento de 10 mil dólares a título de danos materiais, tá bom? Juros a partir da citação, não é desse jeito que o juiz coloca? Pois é. Aí tem a sentença me condenando a 10 mil dólares lá em Tuvalu. Eu estou lá em Tuvalu para pagar? Não, eu estou aqui no Brasil já, deitada na minha fronha mil fios, secando meu cabelo com um secador que não faz barulho, tá? Eu estou aqui curtindo. E aí? Uma hora a cobrança vai chegar, não vai? Uma hora a cobrança vai chegar. E chegou. O dono do hotel contratou um advogado aqui no Brasil e entrou com uma ação de homologação de sentença estrangeira. O Brasil precisa ter um tratado internacional de cooperação jurídica com Tuvalu? Não, tá bom? Basta nós observarmos os requisitos para que essa sentença tenha eficácia no Brasil. Chega, então, essa sentença estrangeira aqui no Brasil. O Brasil vai me cobrar os débitos que eu fiz no exterior e a justiça brasileira vai repassar esses valores para o meu credor. Ok? Então, isso é homologação de sentença estrangeira. Onde que está escrito que nós temos de apresentar que existe essa homologação de sentença estrangeira, que existe essa cooperação? Está lá na nossa Constituição, no nosso Código de Processo Civil, na LINDB, ali está invertido, tá? É LINDB, no regimento interno do STJ e na lei de arbitragem. Atenção! Qual é o objeto da homologação de sentença estrangeira? São esses pronunciamentos judiciais definitivos. Então, nós já temos aqui um dos requisitos. Vai ser um pronunciamento judicial transitado em julgado. Se ainda cabe recurso lá em Tuvalu, nós não podemos homologar essa sentença estrangeira aqui no Brasil. Tá bom? Então, a homologação de sentença estrangeira, ela vai valer para pronunciamentos judiciais definitivos, bem como decisões não judiciais, ou seja, decisões que não foram produzidas por um juiz, mas que pela lei brasileira tem natureza jurisdicional. O que é isso?
são os laudos arbitrais, são as sentenças arbitrais. Por que eu trouxe aqui a lei de arbitragem? Porque a lei de arbitragem, ela vai trazer, lá nos artigos 34 a 40, as regras para arbitragem internacional. A arbitragem internacional, ela vai se dar por meio do território, tá bom? Então, todas as sentenças arbitrais que foram proferidas fora do nosso território, fora do Brasil, elas vão ser chamadas sentenças arbitrais internacionais. E a sentença arbitral internacional precisa ser homologada para ter validade aqui no Brasil. Prestem atenção. A sentença arbitral nacional, ou seja, essa que foi proferida dentro do território nacional, ela não precisa ser homologada em juízo. Ela vale como título executivo extrajudicial, não é verdade? Basta você ir com esse título executivo, se a parte não pagar ou não cumprir o que foi escolhido, o que foi determinado no laudo arbitral, basta você ir na VEG, não é? Vara de execução de VET, vara de execução de títulos extrajudiciais e ajuizar aquela execução. Não é assim que funciona? A sentença estrangeira, não. A sentença arbitral estrangeira, ela precisa ser homologada no STJ para que ela tenha validade aqui no Brasil, para que ela tenha eficácia no Brasil. Quais que são esses pronunciamentos judiciais definitivos, então? São aqueles que envolvem matéria constitutiva, e ou declaratória, e ou condenatória, ou mandamental, tá bom? Então, todas aquelas sentenças definitivas que já transitaram em julgado, que são constitutivas, e ou declaratórias, e ou condenatórias, e ou mandamental, poderão, então, ser homologadas aqui no Brasil, tá bom? Então, como eu disse para vocês, a cooperação jurídica internacional clássica, que é essa homologação de sentença estrangeira, ela vai independer de tratado internacional. Não preciso de tratado internacional, não preciso de promessa de reciprocidade, eu não preciso de nada disso. Mas tem uma exceção. A exceção é para execuções fiscais. Digamos que eu estivesse lá em Portugal, como estive, e deixei de pagar o imposto de renda português. Não paguei o imposto de renda, tá? Achei que não precisava pagar e não paguei. E agora? Portugal pode me executar aqui no Brasil? Pode lá o judiciário português pode me condenar ao pagamento do imposto de renda? Pode, mas para que essa execução tenha eficácia aqui no Brasil, Brasil e Portugal precisam assinar um contrato para homologação de sentença estrangeira que verse sobre execução fiscal, tá bom? Então, homologação de sentença estrangeira, ela não precisa de tratado internacional, nem promessa de reciprocidade, exceto para execuções fiscais, ok? E aqui, o juiz, quando eu falar juiz, por favor, entenda o ministro do STJ. O ministro do STJ, ele não vai reexaminar o mérito, tá? Ele nunca vai reexaminar o mérito. Ele só vai olhar se aquela sentença não fere, tá bom? A ordem pública, os bons costumes e os princípios fundamentais do Brasil. Digamos que eu resolva viajar para Dubai. Eu quero viajar para Dubai.
tá bom? Vou levar meu maridão agora, tá, Denise? Dessa vez eu vou levar meu maridão para Dubai, tá? Cheguei lá em Dubai, tava lá, curtindo Dubai, abraço meu marido e beijo meu marido. Beijei meu marido. Polícia viu, o que a polícia fez comigo? Me prendeu, tá bom? Me prendeu porque eu estava beijando na rua. E beijar na rua em Dubai é proibido. Meu marido, como é homem, foi liberado, né? Eu não, eu sou mulher, eu fui presa. Eu fui presa, tá bom? Porque dei um beijo no meu marido na rua. E lá em Dubai, não pode. Aí eu fiquei presa. Meu marido pagou a fiança, tá? Pagou a fiança, US$ 100.000. Pagou a fiança, saí, aproveitei que eu tinha saído e, ó, piquei a mula pro Brasil, tá bom? Piquei a mula pro Brasil. Fui processada lá em Dubai, não é verdade? Fui processada lá em Dubai, porque tinha beijado na rua, e não pode. Beijei na rua, fui processada. Sentença. Condeno Caroline a apedrejamento em praça pública por 15 minutos. Então, apedrejamento em praça pública por 5 minutos, 15 minutos, tá bom? Mais sanção pecuniária de 10.000 dirhams. Dirhams é a moeda lá de Dubai e ela é equivalente a R$ 1, tá? Então, um dirham, R$ 1. Condeno, então, a apedrejamento em praça pública por 15 minutos, mais uma sanção pecuniária no valor de 10.000 dirhams. Ok, eu estou lá em Dubai para cumprir essa pena? Não, eu estou aqui no Brasil. Aí, então, o governo, né, o executivo de Dubai resolve homologar essa sentença aqui no Brasil para me executar, para eu levar o apedrejamento em praça pública por 15 minutos, mais o pagamento o pagamento pecuniário, ok? E aí, quando o ministro do STJ pegar aquela sentença, ele vai poder reexaminar o mérito, ele vai poder falar assim, olha, eu estou vendo aqui, mas, poxa, foi um beijo no marido. Isso aqui não é crime, não. O ministro pode fazer isso? Olha, aqui 15 minutos de apedrejamento? Não, isso aqui é pouco. Vou aumentar aqui, 15 minutos, não, vou colocar para 25 minutos de apedrejamento e eu vou aumentar aqui o diâmetro da pedra. Ele pode fazer isso? Não. O juiz brasileiro, o ministro do STJ, ele não reanalisa o mérito. Ele apenas vai olhar se aquela sentença ela não fere direitos e garantias, ela não fere a ordem pública. E aí o ministro vai falar o seguinte: olha, não me atendo ao mérito, então não adentro ao mérito, não quero saber do mérito, mas aqui no Brasil nós não admitimos penas degradantes, tá bom? Então, infelizmente, juiz de Dubai, infelizmente eu não posso cumprir parte dessa sentença, porque aqui no Brasil ninguém é apedrejado em praça pública como punição. Então, isso aqui viola princípios fundamentais do Estado brasileiro. Então, eu não vou homologar essa sentença. Tá bom? Então, não há reexame de mérito. O juiz brasileiro, o ministro do STJ, ele não vai analisar se aquela sentença está certa ou se está errada. A única coisa que ele analisa é se aquela sentença
não fere a ordem pública e os nossos princípios fundamentais. E com base nisso, o juiz, entenda o ministro, tá? Ele pode homologar total ou parcialmente a sentença. Aí ele vai olhar a sentença e vai falar assim: olha, aqui no Brasil nós não aceitamos a punição por apedrejamento, tá bom? Então, infelizmente, na parte do apedrejamento, infelizmente não, né? Felizmente, na parte do apedrejamento, eu não vou homologar, mas vou homologar a pena pecuniária, porque existe no Brasil condenação pecuniária. Então, a pena pecuniária, essa eu vou homologar. Então, a homologação da sentença estrangeira pode ser toda a sentença ou parte da sentença, tá bom? Parte ou total. A sentença homologar, a sentença estrangeira, ela só tem validade, tá bom? Ela só tem eficácia, na verdade, ela só tem eficácia depois de homologada. Então, antes de ser homologada, ninguém pode me apedrejar na rua, ninguém pode me cobrar os 100 mil dirhams, tá bom? Ela só tem eficácia, então, homologada. E qual que é essa eficácia? Eficácia de coisa julgada, eficácia de indiscutibilidade, eficácia de imutabilidade e eficácia de coercividade. Ou seja, ela pode ser executada, tá bom? Então, a sentença, ela só vai ter, essa sentença estrangeira só vai ter eficácia depois de homologada. Mas essa sentença vale como meios probatórios. Tem uma subcelebridade aqui no Brasil que casou aqui no Brasil, tá bom? Ela fez uma festa surpresa o marido e casou. Repetiu, né? Porque ela tinha feito isso com outro marido dela também. Só que essa subcelebridade foi falar nas redes sociais que ela não tinha separado do primeiro marido quando ela casou de novo. Olha só. Parece que ela casou no exterior e não registrou o casamento dela aqui no Brasil. Aí o que ela fez, a bonitinha? Chegou aqui no Brasil, casou de novo. Não, foi o contrário, né? Ela casou no Brasil, foi morar nos Estados Unidos, separou, aí casou nos Estados Unidos. Sei lá, uma coisa assim. Sei que ela casou 2 vezes. E ela foi para as redes sociais e falou para todo mundo: gente, olha, eu não me separei do meu primeiro marido e já casei de novo. Gente, olha só que vacilo da minha parte. Eu casei sem estar divorciada. E aí? O que ela cometeu? Você pode casar uma segunda vez sem estar divorciado? Pode? Que crime que ela cometeu? Crime de bigamia. Ok? Ela cometeu, então, crime de bigamia. Nós vamos ver que, ainda que o casamento dela não tem, o casamento estrangeiro não tenha sido registrado no Brasil, esse casamento é válido, tá bom? Esse casamento é válido, a pessoa é casada, ela não pode casar de novo, ok? Ela não pode casar sem estar divorciada, ok? E aí, então, o Ministério Público viu a postagem dela, casei, não me divorciei. Ministério Público vai lá e entra com processo criminal por bigamia. Olha só, fulana, bigamia. E aí, o que ela faz? Ela corre para divorciar, tá? Mas quando ela divorciou, lá que saiu a sentença, ela precisa homologar essa sentença ainda no Brasil. Olha que trabalheira. Vocês acham que essa sentença vai ser homologada rápida? Gente,
julgaram o processo da princesa Isabel essa semana, tá? Julgaram o processo. Vocês acham que esse aqui ainda está na fila? O da princesa Isabel foi essa semana, tá? Processo essa semana. Como que você espera que algo seja rápido aqui no Brasil? Não é assim? Então, mas aquela sentença do divórcio dela, embora não tenha sido ainda homologada, ela vai valer como prova no processo dela, tá bom? No processo dela de bigamia, de que ela já está divorciada, ok? Então, a sentença estrangeira, ela vai ter eficácia após a homologação. Mas ela somente terá eficácia após a homologação, tá bom? Mas ela já serve como prova antes da sua homologação. Caraca, eu vi isso, 124 anos para sair improcedente o pedido. Exatamente, o pedido foi julgado improcedente. Tá bom? Isso mesmo. Processo lá da Princesa Isabel, que é de 1891, tá? 1891, se eu não estou enganada, foi julgado essa semana e foi julgado improcedente, tá bom? Improcedente. Ali nós tivemos uma sucessão de herdeiros, não é? Sucessões processuais. Herdeiro substituindo herdeiro, não é? Herdeiro substituindo herdeiro. Aliás, foi o espólio, né? Espólio da princesa Isabel, quando ela morreu. Ok? Vamos lá, eu tenho um exercício para vocês valendo ponto extra. Então, é o exercício que vale para quem quiser fazer. Tá bom? É ponto extra. Ele é optativo, tá bom? Tá vendo esses artigos aqui da previsão legal? Tá vendo os artigos da previsão legal? Você vai copiá-los. Manuscrito. Beleza? É manuscrito. Mas, professora, minha mão vai doer. É para doer mesmo. É manuscrito. Todos esses artigos. Por quê? Porque esses artigos vão nos ajudar na próxima aula, quando nós formos falar dos requisitos para homologação de sentença estrangeira. Todos os requisitos estão espalhados por esses artigos. E eu quero que vocês saibam quais são os requisitos para homologação de sentença estrangeira. Então, valendo um ponto extra na média do primeiro bimestre, um ponto extra no primeiro bimestre, copiar todos esses artigos, tá bom? Aqui não é o 960 e o 966, tá bom? É o 1960, o 1961, 62, tá bom. Manuscrito. Professor, e como que você vai corrigir? Bate foto, digitaliza, faz o que for mais fácil para você, para que eu veja que você copiou. E não adianta escrever lá no meio do trabalho, olha, a professora nem vai ler isso daqui. Porque ela lê sim, tá bom? Ela lê. E aí vocês me enviam no meu e-mail. Qual é o prazo até a nossa aula da semana que vem? Então, vocês vão ter uma semana para escrever esses artigos. Eu fiz essa atividade ontem na turma da noite. Olha, eu quero que vocês escrevam parará, parará. Quando eu fui dormir, eu fui olhar, não vai desenhar, né? Quando eu fui dormir, que eu abri meu celular para ver os e-mails, já tinha um aluno que tinha me mandado, vocês acreditam? O aluno fez ontem à noite mesmo, já escreveu, então vocês aproveitam e já fazem agora, tá? E já escrevem todos os artigos e me manda, tá? Tá bom? Não é para desenhar, tá bom? Eu vou ler o que está escrito lá nos artigos de vocês, tá bom? Vai valer um ponto extra, tá? Um ponto extra. Então, esse seu bimestre vale 11 pontos, tá? Vale 11 pontos.
Combinado? Até que dia, professora? Até sexta-feira que vem, 7h30 da manhã. Combinado, pessoal? Esse material já está no Moodle. Qualquer dúvida, só me contar, tá bom? Só me mandar um e-mail, tá? Beleza? Aqui todo mundo coloca um coraçãozinho, todo mundo curte. Quem vai fazer quem vai escrever os artigos, já coloca aí. Todo mundo curte aqui no Voa. Tá bom? Um beijo para todos e todas. Boa semana. E até semana que vem. Até. Denaide,